Então, dados os avisos, vamos para a palavra de Deus. Vamos ministrar a palavra de Deus, amém? Para isso, eu gostaria de fazer uma oração específica sobre este momento, para que Deus possa alcançar a cada coração em nome de Jesus. Vamos orar comigo? Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor. Pai, o que seríamos de nós sem o Senhor e sem a Tua presença, ou sem o Teu amor? O que seríamos de nós sem a Tua palavra, Senhor? Por isso, Pai, em nome de Jesus, alcança cada casa, cada lar, cada família agora, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que sejam tocados pela Tua palavra, que sejam curados, que sejam libertos, que sejam sarados pelo Teu poder, Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre algo, eu quero falar sobre empoderamento. O tema dessa ministração hoje é empoderados por Cristo. Eu quero falar sobre o que Cristo nos diz sobre empoderar. Nós sabemos às vezes que o mundo fala sobre empoderar. Empoderar é uma palavra que está bastante em moda hoje. É uma palavra até relativamente nova. Então, empoderar, a gente ouve bastante sobre nas mídias e redes sociais, a gente ouve falar sobre empoderamento feminino, É o que a gente acaba ouvindo mais nesse setor de empoderamento. Mas a palavra empoderar, ela significa conceder poder, ela dá poder. A pessoa, ela pode empoderar-se, como ela pode empoderar alguém, Então, a palavra empoderar significa conceder poder. E uma observação que eu quero fazer sobre esse assunto é que vivemos tempos em que as pessoas, a humanidade, vive tentando apagar incêndio, um incêndio social, que eu diria. O que é isso? Porque assim, quando o assunto bate sobre alguma coisa, como por exemplo o LGBTQ+, e aí tem outras letras que eu não me lembro agora, mas sobre essa classe vamos defender. Agora vamos defender, estão batendo nos negros, vamos então falar sobre o racismo. Agora é os asiáticos, vamos falar então sobre o tema. A gente vive constantemente apagando incêndios da sociedade pelas minorias, pelas pessoas que são minorias ou que são menosprezadas ou marginalizadas de alguma forma. E a humanidade, ela busca isso, porque a gente vive um desequilíbrio muito grande sobre esse tipo de empoderamento. Agora vamos empoderar as lésbicas, os homossexuais, agora vamos empoderar os negros, agora vamos empoderar os asiáticos, agora vamos empoderar o A, o B, o C. Sempre vai ter um assunto a qual uma classe se levantará para buscar esse empoderamento, para dizer que as pessoas elas são iguais. Mas este poder, este empoderamento em que o mundo busca dar as pessoas, esse empoderamento não é que ele não é válido, mas esse empoderamento ele não tem um equilíbrio. Esse empoderamento ele está deturpado. Por quê, irmãos? Está deturpado porque o verdadeiro empoderamento ele vem de Deus e da palavra de Deus. Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria o ser humano, ele cria a humanidade, ele dá poder ao ser humano. E Deus ele coloca o equilíbrio todas as coisas. Ele organiza todas as coisas, coloca cada coisa no seu lugar e dá um direcionamento. Mas esse poder que Deus deu ao homem foi deturpado por causa do pecado. O homem que duvidou do caráter de Deus, o homem que desobedeceu ao Senhor, e esse poder foi deturpado, esse poder perdeu o equilíbrio, e por isso vivemos numa sociedade tão desequilibrada, irmãos. O verdadeiro empoderamento só vem da parte do Senhor, e só isso acontece da parte do Senhor, através do seu amor. Eu quero falar para vocês, tem um filme que eu assisti sobre empoderamento, irmãos. Esse filme, na verdade, a minha esposa já assistiu 1000 vezes. Ela está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Vocês já ouviram falar do filme, irmãos? De repente 30? Pois é. Minha esposa já bateu o recorde, está no Guinness Book, vai lá, consulta lá que você vai ver.
Já mais de 1000 vezes elas assistiram. Inclusive hoje, a Maria Eduarda foi obrigada a assistir também. A minha filha Maria Eduarda foi obrigada a assistir também. De repente 30. É um filme bem adolescente, para quem já assistiu, enfim. Mas esse filme ele fala do empoderamento feminino, né? Ele fala de uma garota, de uma adolescente que foi menosprezada pela sua turma. E ela leu numa revista que a idade de 30 anos é a idade do sucesso. Então ela busca aquilo com tanto desejo e acontece lá uma mágica no filme, né, irmãos? E de repente ela se parece com 30 anos e ali ela está bem sucedida, mora numa casa linda, tem um namorado bonitão também, tem lá também, tem um emprego, um ótimo emprego, né? Ela é modelo, enfim, modelista, alguma coisa assim. Ou seja, secularmente, ela se torna uma pessoa bem-sucedida, né? Para todas as pessoas, ela é uma pessoa bem-sucedida. E qual é o problema disso, irmãos? O problema disso, qual é o problema de ter uma casa bonita? Qual é o problema de ter um carro bonito? Qual é o problema de namorar ou casar-se com uma pessoa bonita? Nenhum problema, né, Cristina? Você é casada comigo, assim não tem nenhum problema, né? Não tem problema nisso, irmãos. Qual é o problema, então? O problema é que todo esse empoderamento, esse poder que é colocado, ele foi deturpado. E logo quando a pessoa, esse poder está deturpado, não tem como a própria pessoa empoderar-se. Porque empoderar-se dessa forma é uma visão já corrompida por causa do pecado. Então não tem como o ser humano ele mesmo empoderar-se. Não tem como o ser humano ele mesmo empoderar ao outro. Porque esse poder o ser humano não tem. Por isso foi corrompido, irmãos, por causa da maldade, por causa da avareza, por causa do pecado, da mentira, da pobreza espiritual. Tudo isso foi deturpado, irmãos. E vivemos aí à margem, né, como as pessoas costumam dizer, né, vivendo o pão que o diabo amassou. Mas você não precisa viver dessa forma não, meu irmão. Tem uma solução e uma direção para você. Uma direção dada por Deus e um poder dado por Deus para a sua vida. Eu quero ler tem uma passagem lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e fala como é que os homens se tornou nesses dias difíceis, irmãos. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, a Bíblia fala assim: saiba que nos últimos dias, nos últimos tempos, serão tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Tem alguma coisa parecida, irmãos? Tem alguma coisa acontecendo aí que é diferente disso? Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha só, meu irmão, o homem não tem como empoderar-se, e não tem como empoderar ao outro por causa destas coisas. A maldade, o pecado, a avareza, o orgulho que está no coração do homem. Podemos defender a classe A, B e C. Ótimo, a luta é válida. Mas, meu irmão, não é. Às vezes nós lutamos com as armas erradas. As armas, e vamos aprender as armas que Deus nos deu. Deus nos deu. Tem um texto em Jeremias 10:12 que diz assim: que o Senhor, com seu poder, criou todas as coisas. Irmãos, o Senhor é a fonte de todo poder. Só Ele pode empoderar. Só Ele pode empoderar. Só Ele pode conceder poder. A Bíblia diz que só Ele tem todo o poder. E através do poder dEle, todas as coisas foram criadas e foram estabelecidas pela sua sabedoria. Deus quer empoderar todas as classes,
homens e mulheres. Deus não quer empoderar somente uma classe ou uma pessoa. Deus quer empoderar, Deus quer dar poder, Deus quer abençoar a todos. Você e eu, toda nossa casa, nossa família serão alcançadas pelo poder de Deus. Você recebe isso? Fala na sua casa, amém, eu recebo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus, depois que João Batista foi preso, Jesus ele veio pregando uma mensagem: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus está falando de um novo tempo, é chegado um novo tempo, é chegado um novo momento. Eu vou fazer uma pergunta para você: você quer viver um novo tempo na sua vida? Vou fazer de novo a mesma pergunta: você quer viver um novo tempo na tua vida? Eu vou fazer de novo a mesma pergunta: você quer viver um novo tempo na tua vida? Você quer viver, meu irmão, esse tempo novo na tua vida? Receba o reino de Deus, receba o reino de Deus, arrependa-se, renuncie à maldade, renuncie o pecado, renuncie a mentira, renuncie o egoísmo, renuncie tudo o mal que aprisiona o ser humano. Renuncie, meu irmão, o orgulho. E receba o reino de Deus sobre a tua vida. Receba a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deixa de orgulho bobo, irmãos, que não precisa de ajuda. Olha só, irmão, a gente vai aprender com Pedro. Pedro, quando Jesus, você lembra da história que quando Jesus ele caminha sobre o mar, e Pedro de repente pede para caminhar junto com Jesus. Primeiro ele se assusta, depois ele pede para caminhar com Jesus. Jesus fala assim: então vem. Ele caminha sobre o mar e ele de repente começa a se afundar, porque ele viu o agitar das ondas e viu o vento, e sentiu o vento bater forte, e de repente ele começa a afundar. E ali a Bíblia diz assim que prontamente Pedro grita por socorro. Olha só, meus irmãos, nós não podemos ser orgulhosos. Se você está passando dificuldade, se você tem um problema, aprenda a pedir ajuda. Não seja orgulhoso. Senão você vai morrer afogado, mas vou morrer afogado, mas eu não vou falar com ninguém. Você vai morrer, meu irmão. Deixa de orgulho bobo. Pedro foi inteligente. Pedro, quando ele sentiu que ele ia afogar-se, ele gritou: Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Jesus, a palavra de Deus diz assim, que Jesus prontamente tomou as mãos de Pedro e o levantou e o colocou em segurança no barco. E é assim que Jesus faz com você. Ele te pega prontamente e te coloca em segurança. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Ele vai te colocar em segurança, mas deixa de orgulho bobo. Olha só o que a palavra nos diz, e é um texto que eu quero me demorar um pouquinho com vocês. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Abra sua Bíblia aí. Vamos colocar aqui na tela também, mas abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 28, de 18 ao 20. É um texto onde Jesus ali dá as últimas palavras com seus discípulos. E ele falando com seus discípulos depois da sua ressurreição, ele dá as últimas instruções. Eu vou ler Marcos capítulo 28, 18 ao 20. Aliás, Mateus capítulo 28, de 18 ao 20. E Marcos capítulo 16, do versículo 16 em diante também. Então vamos ler aqui. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado.
Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus! Esse poder Jesus deu para a sua igreja, para o seu povo, sobre você e sobre mim. Está o poder de Deus, está o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, daquilo que você precisa, você já tem o Espírito Santo de Deus, você já tem a palavra de Deus. Profetize ela sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Nessa pandemia, pastor, ficou tudo difícil. Eu não consigo falar com os pastores. Eu não tenho culto. Como é que a gente vai adorar a Deus se não tem culto? Como é que a gente agora vai servir ao Senhor se não tem igreja? Meu irmão e minha irmã, você já tem o Espírito Santo na tua vida. Você já tem a palavra sobre você. Profetiza, meu irmão, levanta e caminha. O poder necessário você já tem. O Senhor já derramou sobre a tua vida. Irmão, sabe que eu estava conversando com os meus filhos, a gente fazendo devocional, enfim, e nós estávamos falando sobre José, né? E aí a gente fala, puxa, no tempo de José e tudo que ele viveu, e naquele tempo não tinha Bíblia, naquele tempo. Como é que os caras faziam para se manter firme, né? A gente já com Bíblia aqui, uns dá umas escorregadas, sem Bíblia, não tinha culto, os caras não faziam culto, não tinha igreja, não tinha salão. Como é que eu fazia para manter a minha fé? E a gente estava conversando sobre isso. Da forma que era passada a palavra, que era a forma oral, de pai para filho. Enfim, era passada dessa forma. Mas só que eles mantinham o caráter de fé. E José que não desistiu diante das dificuldades. José que não se deixou abater, mas creu num sonho que Deus deu para ele. Ele creu piamente naquele sonho, naquela visão, e mesmo as dificuldades não fez ele se abalar, e mesmo as dificuldades não fez ele duvidar daquilo que o Senhor tinha prometido. E eu não tenho relatos que José fazia culto na cadeia. Não tinha relatos de que José participava de uma church. Não tinha relatos de que ele participava de algum movimento. Mas aquilo que estava dentro dele se movia. Era vivo. Não era só letras escritas em um papel. Estava vivo. A igreja de Jesus, ela é viva. A igreja de Jesus, ela se movimenta. A igreja de Jesus, ela tem o Espírito Santo que se movimenta dentro de nós. A igreja é um organismo vivo e poderoso. Nós somos um instrumento poderoso, irmão, na mão de Deus. Se nós começarmos a entender o poder que Deus colocou nas nossas mãos, nós iríamos estar muito mais além. Quem dera, irmãos, se nós falássemos do Evangelho da mesma forma em que falamos do Lula ou do Bolsonaro, da mesma forma que falamos de política, com a mesma veemência, com o mesmo entusiasmo. Quem dera, irmão, falássemos do Evangelho com o mesmo entusiasmo que falamos muitas vezes de política. O Evangelho estaria em outro nível, meu irmão. As pessoas seriam alcançadas com muito mais rapidez. Temos que nos concentrar, irmãos, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é fiel, naquilo que fomos chamados. Perdemos muito tempo, irmãos, naquilo que nos separa. Porque eu torço para o time A, ou torço para o time B. Tem um partido A, outro tem um partido B. Que o outro gosta da cor A, outro gosta da cor B. Meu irmão, ficamos perdendo muito tempo com as coisas que nos dividem. Temos que nos juntar. Temos que entender o que nos junta. O que está em comum em nós. O que é em comum em nós, irmãos? O amor de Deus. A palavra de Deus, o reino, a missão, o chamado. Isso, irmãos, isso é que nos une. Temos que pensar e nos concentrar naquilo que nos une. E não no que nos separa.
Se concentra no teu chamado, na responsabilidade que Deus colocou sobre a tua igreja, sobre você e sobre mim, meu irmão. Não vamos perder tempo em discutir algumas coisas que não valem a pena. Vamos gastar a nossa energia em pregar o Evangelho, em levar o reino de Deus, em juntar a nossa casa e falar da palavra de Deus. Olha, vem cá minha esposa, vem cá meu marido, vem cá meus filhos, nós vamos orar juntos. Hoje é casa de paz, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar. Nós vamos fazer fundamentos de fé agora. Vou ligar para o pessoal. Olha, tem alguém que está precisando de uma palavra. Você quer aceitar fundamentos da fé? Aceito. Meu irmão, então vou fazer uma semana. Toda semana eu vou fazer fundamentos da fé com você. Você vai ser alcançado, vai ser abençoado em nome de Jesus. Não perde tempo com coisas tolas, meu irmão. O reino de Deus não é aqui. Jesus falou que o reino de Deus chegou, mas o reino de Deus não é aqui. Receba o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. Receba o reino de Deus na tua vida. Imagina, meu irmão, se todos nós entendêssemos essa missão, entendêssemos o poder que foi colocado sobre as nossas vidas e a responsabilidade que está sobre nós. Imagine só, meus irmãos. Tenta imaginar você na sua casa, tenta imaginar quem está aqui. Uma galera, uma multidão de pessoas caminhando nas ruas, indo trabalhar, indo estudar. E quando as pessoas olharem para você, vai falar assim: olha aquele lá, olha aquela lá. Meu, se você tiver com algum problema, fala com aquela pessoa. Aquela pessoa sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de entusiasmo. Se você souber de alguém que precisa de uma cura, pode falar com ela também. Ela ora e as pessoas são curadas. Temos que entender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, meu irmão. Temos que começar a entender o poder, o empoderamento de Cristo em nós. Essa palavra é relativamente nova, mas só que Cristo já fez isso há muito tempo. Empoderando a cada um de nós. Pessoas que antes eram desprezadas, menosprezadas, marginalizadas às vezes. Mas só que o Senhor escolheu você. Não importa o teu passado, hoje Deus te chama para viver um presente e um futuro com Ele. Do teu passado o Senhor não se lembra mais, diz a palavra. E esse poder que foi dado por Jesus, foi dado a todos nós. Jesus não empoderou somente uma classe. Jesus não empoderou somente um grupo. Jesus empoderou a todos. Está escrito em Joel que haverá o tempo em que o meu Espírito viria sobre toda a carne. Glória a Deus! Sobre toda a carne. Não é só sobre os judeus, não é só sobre aqueles que, os escolhidos, é sobre toda a carne. Jesus falou, e quando Jesus também lá em Atos, ele disse: olha, é necessário que eu vá, mas virá sobre vocês o poder, fique aqui até do alto serem revestidos de poder. Jesus deseja empoderar a todos. Em Mateus, no versículo, no próprio capítulo 28, no versículo 18, em quando Jesus fala assim, vai, ide, né? Quando Jesus fala assim, ide, vai, sai do seu lugar, sai da sua inércia. A igreja é viva, tem que se movimentar, meu irmão. Não fica aí se achando e dando uma de coitadinho, não. Não fique só achando que você está sofrendo, não. O problema, a pandemia, meu irmão, está para todo mundo, crente e não crente. Mas a diferença é como você enxerga tudo isso. Como é que você está vivendo tudo isso? Nós temos um suporte, nós temos uma base, nós estamos fundamentados na palavra de Deus, esperançosos na vinda do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, estamos esperançados, estamos fundamentados nele, na palavra dele, crendo na esperança, no reino de Deus. Aqui, meu irmão, tudo vai passar mesmo.
Vai passar, meu irmão, vai passar. A gente vai passar como gerações passadas se foram. A gente também vai passar e virão as gerações futuras. Mas o reino de Deus não é aqui. O que Jesus prometeu para mim e para você, o essencial, aquilo que a missão, o resultado da missão não é aqui. A salvação não é aqui. Aqui, meu irmão, vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, vamos ter choros. Mas é como o salmista Davi disse: cairei eu na mão do Senhor do que na mão dos homens. Porque os homens são impiedosos, mas o Senhor é misericordioso. Aleluia. O Senhor te livra. Você pode estar lá no mais profunda, na mais profunda dificuldade, ou depressão, ou qualquer coisa que você esteja vivendo nesta hora. O Senhor pode te alcançar agora. O Senhor pode te tocar agora e mudar e transformar a tua vida. Glória a Deus. Então quando Jesus fala assim, ide, ele tá falando assim, saia do teu lugar, vai aonde as pessoas estão. Ah, pastor, nesse momento não dá para ir na casa de ninguém. Verdade. Liga para alguém, faz vídeo chamada. Às vezes a pessoa está do teu lado, na tua própria casa, e você não percebeu ainda. Às vezes a pessoa da tua casa está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de Jesus, e você está preocupado com a África. Não é que você não deva se preocupar. Você não pode nem sair da sua casa, você está querendo ir para a África, agora não dá para ir. Olha para dentro da sua casa agora, meu irmão. Tem pessoas dentro da sua casa precisando de uma palavra sua, precisando de um encorajamento teu. E o que você faz é só brigar com a tua mulher, o que você faz é só brigar com o teu marido, o que você faz é só brigar com os teus filhos, o que você faz é só amaldiçoar o teu vizinho. Dá uma palavra de encorajamento, ore por ele, ore por ela, leia a Bíblia na tua casa, faça da tua casa o teu altar, faça da tua casa a igreja do Senhor. Sabe o que quer dizer igreja? É um ajuntamento, reunião. Jesus disse assim, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Meu irmão, tem reunião com uma pessoa só? Não. Tem que ter no mínimo 2. Jesus falou, tem que ter no mínimo 2. Ali junto, reunidos, em meu nome. Ninguém anda sozinho, meu irmão. Você não foi chamado para andar sozinho. Ah, meu ministério é itinerante, eu ando sozinho. Meu irmão, está amarrado em nome de Jesus, não tem ministério sozinho. Jesus fala assim, tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você tem que estar junto. Você lembra quando Jesus mandou os discípulos? De 2 em 2, não mandou ninguém só. Não ande só, meu irmão, é perigoso. A Bíblia nos ensina que é melhor serem 2 do que 1. A Bíblia nos ensina que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Não ande só, meu irmão. Deus não chamou você para andar só. Nós só vamos entender, irmãos, o ID quando nós entendermos quem somos, de quem recebemos poder. Só vamos receber e entender este poder se entendermos quem somos. Em Romanos 8,16 diz assim que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que sou filho. Aleluia, há uma testificação de que sou filho. A Bíblia também diz lá em João 12, a todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida, recebem o poder. O poder, e qual é o maior poder? De serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Você não é mais órfão, você não é só criatura, você é filho, você é filha, você pertence. Você tem uma identidade, você tem um pai, você tem uma herança. Você tem para onde ir, você tem um direcionamento. Glória a Deus. E temos que entender e aprender e obedecer por fé, meus irmãos.
Jesus disse assim: ide, e temos que obedecer por fé. Eu entender quem Cristo é na minha vida, e entender quem eu sou para Cristo, entender quem me chamou, e entender por que eu fui chamado. A nossa missão e o nosso propósito nessa terra, meu irmão, é anunciar o reino de Deus, é anunciar a palavra de Deus. E tudo aquilo que nós falamos no começo é bônus. Se você puder um dia ter uma casa bonita, ótimo. Puder ter um carro top, ótimo. Puder ter um casamento top, ótimo. Mas isso é bônus, meu irmão. Isso não é o principal. O principal é a missão, é o propósito. É a salvação através de Cristo Jesus. Isso é o principal. Isso é o que Jesus vai deixar para nós. Se nós entendermos quem somos, de fato, nunca conseguiremos tomar posse da autoridade que Jesus nos deu. Se nós não entendermos isso, nós nunca conseguiremos tomar posse da autoridade de Deus. Se nós não entendermos quem nós somos, nós viveremos uma fé emocional. Uma fé emocional governada pelas circunstâncias. O que é uma fé emocional, irmãos? É uma fé que, se a coisa está bem, olha, glória a Deus. Se a coisa está mal, Deus não existe, eu não vou para a igreja mais. Isso é uma fé emocional, baseada nas circunstâncias, em que se tudo está bem, está tudo legal, glória a Deus, Deus é uma bênção, Deus é galardoador, o Senhor é bom, mas as coisas não estão muito bem, o meu do lado pegou Covid, eu peguei Covid, Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Começamos a questionar a Deus e o poder de Deus. Não podemos ter uma fé emocional. Temos que ter uma fé governada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, baseada na palavra de Deus. Irmãos, para encerrar aqui, eu trouxe um livro chamado Loucos por Jesus. Quem escreveu foi o pastor Lucinho Barreto. E eu só gostaria de ler 3 páginas aqui, irmãos. Não é longa não, fique tranquilo, tá? É um livro que conta histórias de alguns mártires, é bem curta as histórias. Eu gostaria de ler sobre 3 pessoas que elas foram empoderadas por Deus, empoderadas por Jesus, e elas não deixaram de falar e de anunciar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, porque elas entenderam quem era Deus e entenderam quem elas eram diante de Deus. Sobre Paulo, eu vou ler só pequenos trechos. Diz assim: Paulo sobreviveu a tudo isso e finalmente chegou a Roma por volta de 55 depois de Cristo. Ali foi colocado em prisão domiciliar até seu julgamento diante de César. A maior parte dos escritores antigos concorda que, apesar de quase todos os seus amigos o terem abandonado, Paulo se defendeu com tanta sabedoria e persuasão diante de César, que ficou livre por algum tempo. Após mais algumas viagens missionárias, ele foi novamente preso e por ser um declarado seguidor de Jesus, foi sentenciado à morte. Enquanto esperava o dia de sua execução, escreveu para seu discípulo Timóteo, dizendo que Deus já havia preparado o seu coração. Ele escreveu o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E o dia chegou. Paulo foi levado para fora da cidade e, por ser cidadão romano, não foi torturado, como os tantos cristãos que já haviam sofrido barbaramente nas mãos de Nero. Aos 64 anos de idade, o apóstolo foi decapitado. Aos 64 anos de idade, Paulo foi decapitado porque não negou o evangelho. Eu quero ler uma outra história para vocês rapidamente, que fala sobre Pedro. Pouco tempo depois, o rei Herodes morreu e Pedro permaneceu em Jerusalém como líder da igreja local. Já uma idade avançada, o apóstolo foi para Roma evangelizar e pastorear a igreja de lá. O imperador Nero, porém, estava determinado a prendê-lo e matá-lo.
Os discípulos ficaram sabendo disso e convenceram Pedro a fugir. A princípio ele não queria ir, mas por fim aceitou. Enquanto saía pelos portões de Roma, viu Jesus passar por ele, entrando na cidade. Pedro caiu de joelhos e disse: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: vim para ser crucificado novamente. Com isso Pedro entendeu que a sua hora de morrer se aproximava, de maneira como Jesus havia profetizado. Pedro então retornou à cidade. Após ter capturado e sentenciado à morte de cruz, ele anunciou que não era digno de ser crucificado da mesma posição que seu Salvador e pediu que fosse colocado de cabeça para baixo na cruz, e os romanos atenderam o seu pedido. Pedro, um homem que também não negou a cruz. E por último, eu quero falar no relato de uma mulher. Uma mulher chamada Blandina, na França, no ano de 172 depois de Cristo. Os carrascos se revezavam torturando aquela cristã desde cedo até a morte, desde cedo até a noite. Por fim, caíram exaustos e disseram: já fizemos de tudo com essa mulher, não consigo imaginar mais nenhum modo de fazê-la sofrer. Como é possível que ainda está viva? Tudo o que fizemos hoje deveria ser suficiente para matá-la. E apesar de termos experimentado de tudo, ainda vive. Blandina, como muitos mártires, temia não aguentar o sofrimento e negar Jesus. Todavia, ela permaneceu firme durante seu tormento. Estava tão cheia do poder de Deus, que seus torturadores ficaram exaustos, mas ela não. A todo instante confessava: sou cristã, e isso lhe dava forças para suportar a dor. Depois da sessão de tortura, ela foi levada de volta ao cárcere para esperar o dia em que compareceria diante da multidão no estádio, junto com outros cristãos. Lá foi espancada e cozida sobre uma grande placa de metal quente. Então amarraram-na em uma rede e puseram-na diante de touros, que a lançaram muitas vezes ao ar com seus chifres. Mesmo assim, ela permaneceu viva. Por fim, um juiz ordenou que fosse morta pela espada. Meus irmãos, que histórias, que história, que é isso? Que esses homens e mulheres viram? Que esses homens e mulheres experimentaram? A ponto de não renunciar a Cristo por nada, a ponto de não abandonar a sua fé por nada. E nós por tão pouco, irmãos, abandonamos. E nós por tão pouco, por uma doença, por um vírus, abandonamos. E nós por um desemprego abandonamos. E nós porque falta alguma coisa na nossa vida, um carro novo, abandonamos. Por tão pouco abandonamos a nossa fé, irmãos. Esses homens e mulheres não desistiram, porque foram empoderados, foram cheios do poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo, e não deixaram aquilo, o externo, atrapalhar aquilo que foi colocado dentro deles. Meu irmão, há algo poderoso que Deus colocou sobre a tua vida, há algo poderoso sobre as nossas vidas, há algo poderoso em nós, há o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, a palavra de Deus que está em nós, o Cristo que vive em nós. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, não desista, creia na palavra, creia no poder de Deus que está sobre a tua vida. Deixa esse poder encher a tua casa, a tua família, o teu coração. Deixa esse poder, irmãos, deixa encher ao ponto de transbordar, irmãos, ao ponto de transbordar para todos os lados. Não desanime. Seja cheio de Deus, seja empoderado por Cristo e pela palavra, amém? Pode vir o pessoal do louvor. Meu irmão,
Eu estou entusiasmado com essa palavra, eu estou entusiasmado com o Espírito Santo de Deus que está aqui, que está aí com você. A palavra de Deus que é viva e poderosa. Não desanime, não deixe, irmão, nada te abater. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido por causa do Espírito Santo de Deus que há em você, o poder de Deus que há sobre a tua vida. Não duvide, meu irmão, o melhor de Deus está por vir. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. O melhor de Deus não está nessa terra, não. O melhor de Deus é o reino, é a salvação, é a vida que Ele nos garantiu. Irmãos, a morte não tem mais poder. Assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Com Ele morremos e com Ele ressuscitaremos. Glória a Deus! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor da sua casa e dizer: bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Sejamos cheios, cheios do poder de Deus. Aleluia.